Bom dia. Que vocês recebam muitas bênçãos por meio dessas festas de outono. Hoje, a Festa dos Tabernáculos é a última festa entre as 7 festas em 3 tempos. Deus tem nos dado a Festa dos Tabernáculos todos os anos como a festa da pregação, que é quando podemos nos vestir com o poder do Espírito Santo. Então, qual é a origem da Festa dos Tabernáculos no Antigo Testamento? Depois de Moisés receber os 10 mandamentos e descer do Monte Sinai, ele disse aos israelitas para construir o tabernáculo, onde eles podiam colocar os santos mandamentos de Deus. Para fazê-los celebrar a construção do tabernáculo, Deus os ordenou celebrar os dias em que eles reuniram graciosamente os materiais para o tabernáculo. Por uma semana, desde o 15º dia ao 22º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. De acordo com o Novo Testamento, essa festa é o tempo em que Deus reúne o povo do céu, que são os materiais do templo, de todos os 4 cantos do mundo. Portanto, espero que essa festa seja uma boa oportunidade para ensinar às pessoas ao nosso redor que crer em Deus é a melhor maneira de viver. Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Festa dos Tabernáculos e a Construção do Templo. Vamos ler o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 33. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 33, está escrito: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Hoje é o 15º dia do 7º mês, a festa dos tabernáculos, e durará por 7 dias. Ao primeiro dia, haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia 8º, tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. A festa dos tabernáculos também é descrita como convocação. Nenhuma obra servil fareis. Aqui, Deus estabeleceu a festa dos tabernáculos no 15º dia do 7º mês. Vamos continuar com o versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E, por 7 dias, vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. De acordo com o livro de Levítico, capítulo 23, na festa dos tabernáculos, as pessoas tomavam frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros, e as colocavam sobre seus telhados e no pátio do templo. Elas se regozijavam e se alegravam por 7 dias. A festa dos tabernáculos é a festa onde o povo dá graças a Deus e regozija pelos frutos de toda a colheita que Deus os deu por todo o ano. Porém, essa festa não é apenas uma festa que foi celebrada no Antigo Testamento. Todas essas festas do Antigo Testamento não são uma figura e sombra do que será cumprido no Novo Testamento? Deus estabeleceu a festa chamada Festa dos Tabernáculos e permitiu que os israelitas celebrassem o recebimento das segundas tábuas dos 10 mandamentos e a construção do tabernáculo no Antigo Testamento. Os israelitas pecaram contra Deus ao adorar o ídolo do bezerro de ouro. Como resultado de sua idolatria, 3.000 pessoas enfrentaram um trágico fim e foram mortas. Assim que compreenderam que o que fizeram foi uma rebelião e iniquidade aos olhos de Deus, eles passaram um tempo se arrependendo do pecado que cometeram contra Deus.
O veredito final de Deus sobre seu arrependimento foi dado no 10º dia do 7º mês. No 10º dia do 7º mês, pelo calendário sagrado, Deus deu seu veredito sobre o perdão de seus pecados. É por isso que as pessoas se alegrarão muito nesse dia, ou seja, no dia da expiação. No 10º dia do 7º mês, pelo calendário sagrado, Moisés recebeu as segundas tábuas com os 10 mandamentos e desceu para entregar a vontade de Deus. Deus ordenou que eles construíssem o tabernáculo para não viver nunca uma vida longe das palavras da aliança de Deus, daquele momento em diante, e para nunca esquecer que a palavra da aliança está sempre conosco e perto de nós. Ouvindo isso, eles alegremente prepararam e trouxeram os materiais para construir o tabernáculo. Vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 35. No capítulo 35, versículo 4, está escrito: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios, e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze para oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia, para toda obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Assim, os israelitas deram graças a Deus de todo o seu coração pela graça da expiação de seus pecados e colocaram todo o seu esforço na construção do tabernáculo. Vamos para o capítulo 36, versículo 1. Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la e, ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés:
o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Para agradecer e glorificar a Deus pela graça que Ele tinha derramado sobre eles, o povo preparou e trouxe muitos materiais de todo o seu coração e alma para a construção do tabernáculo. Todos esses eventos que aconteceram no Antigo Testamento estão registrados na Bíblia. Essa é a graça de Deus para nos mostrar que todos esses eventos, que serviram como sombra, chegarão a ser cumpridos no futuro. E também, na época do Antigo Testamento, as pessoas traziam ramos de oliveiras, murtas e palmeiras e as espalhavam nos pátios do templo ou nos seus terraços. Elas também faziam tendas e se regozijavam muito por uma semana. Vamos confirmar isso mais uma vez. Vamos ler o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 13, juntos. No capítulo 8, versículo 13, está escrito: no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. De acordo com as palavras da lei de Deus, as pessoas tomavam ramos de oliveira, zambujeiros e murtas, e as colocavam no terraço ou nos pátios do templo. Vamos confirmar como o significado da festa dos tabernáculos é cumprido no Novo Testamento. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 5. Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 14, para ver o que as árvores usadas para a festa representam. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo, em que Deus converterá este povo? Em lenha. Deus ordenou que o povo ajuntasse madeiras, as colocasse no terraço e no pátio do templo, e que também fizessem cabanas durante a festa dos tabernáculos. Essa era uma profecia para mostrar que Deus reuniria o seu povo no Novo Testamento. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 61. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, está escrito: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, como eles serão chamados? Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqui, o povo celestial que está em Sião é descrito como carvalhos de justiça. Podemos ver que o povo é comparado com árvores. O mesmo está escrito no livro de Isaías, capítulo 5. O povo de Deus está agora plantado em cada monte e no campo ao redor de todo o mundo. Embora eles ainda não estejam neste aprisco, eles são os filhos de Deus que foram expulsos a esta terra.
É por isso que Deus nos permite os 7 dias da semana de pregação dentro da festa dos tabernáculos todo ano. Ele quer que nós os levemos aos braços de Deus. Há uma cena onde Deus nos ensina que somos construídos como os materiais do templo celestial. Vamos ler a Epístola aos Efésios, capítulo 2. Quando o tabernáculo foi construído, os israelitas reuniram os materiais para o templo. Deus ordenou que o povo trouxesse vários ramos de palmeiras e murtas e que as colocassem no terraço ou no pátio do templo. Essa era a vontade de Deus para explicar um propósito. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. No capítulo 2, versículo 19 está escrito: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o que nos tornamos, nos juntamos e nos tornamos o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estamos sendo o quê? Edificados para a habitação de Deus no Espírito. Afinal, somos os materiais para o templo celestial. Assim como os materiais como portas, vigas e telhados são unidos e são conectados como um, os nossos irmãos e irmãs perdidos estão voltando a Deus um por um e são conectados uns aos outros em Deus. Eles são os materiais para o templo. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 3. O motivo de Deus permitir a semana de pregação da festa dos tabernáculos é porque é vontade de Deus que encontremos todos os nossos irmãos e irmãs perdidos e que tornemos a festa dos tabernáculos mais alegre, certo? Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. No capítulo 3, versículo 12 está escrito: Ao vencedor, falo-ei, o que ele será no templo de Deus? A construção do templo não pode ser concluída com apenas uma coluna. Uma coluna é apenas um tipo de material. Assim, podemos dizer que quando todos os filhos de Deus se reunirem sob a vontade de Deus, a construção do templo da Jerusalém Celestial será concluída. Não podemos? Alguns filhos de Sião se tornam colunas, outros se tornam vigas, alguns se tornam janelas e outros os portões de entrada. Todos são materiais para o templo. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. As palavras de Deus escritas no livro do Apocalipse, capítulo 3, mostram que também somos construídos um por um, em Deus, como os materiais do templo da Jerusalém Celestial. A conclusão do templo está se aproximando, certo? É por isso que na Bíblia, Jesus nos desperta para a missão que devemos cumprir nesta época. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Qual é a missão que devemos cumprir nesta época, a época da festa dos tabernáculos? Na época de Moisés, o povo preparou os materiais para o templo. E na época de Neemias, o povo reuniu todos os tipos de ramos. Na última época do Espírito Santo, o que devemos fazer? Vamos confirmar através do ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. No capítulo 28, versículo 18, está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus ordenou que reunamos pessoas de todas as nações ao pregar a elas. Quando ele disse, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ele quis dizer, guiando-os ao arrependimento e ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. Isso foi representado como reunir os materiais do templo na época de Moisés.
Na época de Neemias, Deus disse: tragam ramos de oliveiras, murtas e palmeiras. Como realidade disso, Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é o que devemos cumprir na nossa época. A época do Espírito Santo é a única época em que podemos ser batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa missão não podia ser cumprida na época do Pai ou na época do Filho. Essa missão é apenas aplicável na época do Espírito Santo, a época em que estamos vivendo. Por isso, Deus fez o transporte ser mais conveniente nesta época do que em qualquer outra época, para nós espalharmos a palavra de Deus em Samaria e até aos confins da terra. Se vivêssemos na época de Moisés, como poderíamos chegar ao Brasil? Seria fácil irmos para lá e pregar a palavra de Deus? Jamais seria fácil. É o mesmo na época de Jesus, a época do Filho. Hoje, porém, temos um sistema de transporte que nos permite viajar a todas as partes do mundo em apenas um dia de avião. Portanto, durante esse tempo em que podemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus ordena pregarmos o Evangelho em Samaria e a todas as nações da terra, não é? Assim, a época do Espírito Santo é a época da festa dos tabernáculos. Já que as festas em 3 tempos são divididas em 3 grupos, a Páscoa e a festa dos pães asmos, que pertencem ao primeiro grupo, correspondem à época do Pai. A festa das primícias, dia da ressurreição, o dia da ascensão e o dia de Pentecostes, que pertencem ao segundo grupo, correspondem à época do Filho. Esta é a época do Espírito Santo, da festa dos tabernáculos. Eu espero que através desta festa, oremos sinceramente pelo Espírito Santo da chuva serôdia que Deus prometeu nos dar, e que juntemos abundantes materiais de todo o mundo que agrada a Deus para o templo. Fazendo isso, vamos dar glória a Deus durante essa santa festa. Na Bíblia, em relação à festa dos tabernáculos, não há apenas as palavras escritas no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que diz: ide e fazei discípulos. Mas também as palavras na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, que diz: faze o trabalho de um evangelista. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia também diz: fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Porém, se não guardarmos a festa dos tabernáculos nesta época, poderemos ser salvos? Sobre essa resposta, vamos ver mais um versículo. Vamos para o livro de Zacarias, capítulo 14. No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 16, está escrito: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar o que eles devem celebrar? A festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela o que elas não terão? A chuva. De um ponto de vista espiritual, a chuva representa o Espírito Santo. Portanto, aqueles que não guardam a festa dos tabernáculos não terão a chuva, ou seja, eles nunca receberão o Espírito Santo. Versículo 18. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá? O que Deus derramará sobre eles? Ele trará a praga sobre eles. Deus trará sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações. Deus trará sobre eles a praga com que ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Afinal, a festa dos tabernáculos contém esse grande significado de Deus reunir o seu povo. É por isso que 2000 anos atrás, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus deu a sua palavra aos seus discípulos e aos judeus que tinham se reunido. Se alguém tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Essa é a bênção que Deus permite na festa dos tabernáculos. Quando ouvimos água da vida, não lembramos do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17? Deus está guiando o último povo do céu ao lugar onde Deus diz: tome a água da vida.
Para onde devemos ir e para quem devemos ir para receber a água da vida? Por fim, através da festa dos tabernáculos, há um ensinamento na Bíblia que nos permite compreender sobre a existência da nossa Mãe Celestial, que é a noiva. Esse é o importante significado da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é o dia em que recebemos a água da vida. É a graciosa festa em que recebemos o Espírito Santo de Deus, a água da vida, como um presente, durante os 7 dias da semana de pregação, começando hoje. A festa dos tabernáculos é realmente uma festa que devemos guardar e é uma festa muito essencial na época do Espírito Santo. É por isso que Deus decreta firmemente: quem não vier guardar a festa dos tabernáculos será punido. Hoje, através da Santa Festa dos Tabernáculos, espero que recebam todos abundantes bênçãos do Espírito Santo de Deus e que preguem com as bênçãos que recebemos. Nossos irmãos e irmãs perdidos, que são os materiais para o templo celestial, podem estar ao nosso lado. Há casos em que o tempo do Evangelho atrasa, porque ainda não os guiamos ao arrependimento, mesmo que eles estejam perto de nós. Não passem por eles. Batam nas portas de todos. O que acontece quando batemos? A Bíblia não diz que a porta será aberta? Não passem por eles pensando, não deve ser ele. De acordo com a santa vontade de Deus, traga todas as árvores ao seu redor, incluindo as oliveiras, murtas, palmeiras e zambujeiras. Deus nos deu essa palavra. As pessoas são comparadas com árvores. Independente de quem eles sejam, devemos bater na porta de todos, sejam eles filhos celestiais que Deus está esperando ou não. Fazendo isso, espero que recebam abundantes bênçãos do Espírito Santo através dessa festa dos tabernáculos. Eu também espero que vocês tenham uma fé graciosa e ganhem abundantes e lindos frutos através das festas de outono. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje, a festa dos tabernáculos e a construção do templo. Muito obrigado.